Melhor, número 5. Isso. O avivamento na igreja. Amém? Amém. Textuário. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler uns irmãos ler o seguinte, amém? Livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, e cada um ouvia falar sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são os galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua e os somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, Líbia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, com os seus romanos, tanto judeus como gregos. e cretenses e árabes, todos os termos ouvido em nossas próprias línguas, falaram das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que queres dizer? E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto. Amém? A passagem aqui é a passagem de Atos 2, quando fala sobre avivamento e mover do Espírito Santo. Atos 2 é muito discutido e é usado em defesa de algumas linhas de pensamento em relação ao Espírito Santo. Também a gente vai entender isso aqui no decorrer da revista, que vai falar sobre alguns que creem que o Espírito Santo parou de agir como agia, a nós, os pentecostais, que cremos no mover do batismo com o Espírito Santo, defendendo biblicamente, e cada um vai defender a sua maneira de entender, né? Atos 2 fala que a igreja recebeu o batismo no Espírito Santo e eles falaram em outras línguas, só que eram línguas da terra. Aqui fala que era língua de vários povos, várias nações. Todos os judeus que estavam naquele dia, que era uma época de comemoração de judeu, então todo judeu que habitava em outros lugares, mesmo nascido em outro lugar, que falavam outras línguas, vinham para Jerusalém para ali comemorar o dia de Pentecostes. E eles ouviam os judeus ali que tiveram recebido ali o Espírito Santo falando, cada um na sua própria língua. Então isso daqui dá uma, vamos dizer assim, para quem crê que o Espírito Santo só vai agir falando, uma pessoa só vai agir falando em outra língua, numa língua da terra. É a defesa, certo?
que uma pessoa que recebeu o dom de falar em línguas, ele vai falar numa língua da terra, para poder transmitir a palavra de Deus para alguém que não fala a sua própria língua. Eu creio que o Espírito Santo ele vai agir de acordo com a necessidade. Naquele dia era necessário, eu entendo, o Espírito Santo agir daquela forma, para que aquelas pessoas viessem sim ouvir a palavra de Deus na sua própria língua e crer no milagre que Deus estava fazendo. Porque o que ficou provado ali é que eram pessoas simples. Eles falam, não são galileus, até de certa forma pejorativa, dizendo assim, não são esses homens indoutos, sem estudo, pessoas simples, que estão falando em outras línguas e falando de uma forma clara. Não é como um brasileiro que aprende a falar meia dúzia de palavras do inglês e fica aí, né, tapeando. Não, falando de forma clara. Ou seja, os judeus que estavam ali recebendo o Espírito Santo estavam falando em outras línguas, fluentemente. Imagina um camarada que é judeu, de repente falar uma língua, sei lá, de japonês, por exemplo. Do nada. Sabe? O camarada mal e mal fala bem a sua língua de forma, né, adequada, igual muitas pessoas aí que querem falar o inglês, mas mal e mal fala o português corretamente, né? E aí ele vai falar numa outra língua ali, claramente. Então isso daqui, a gente entende o quê? Eu entendo pelo menos, que foi a necessidade do Espírito Santo naquele momento ali de se manifestar. Era uma oportunidade do Evangelho ser pregado ao mundo todo em uma única vez. Porque a igreja, por exemplo, a igreja de Roma, é uma igreja que a Bíblia não diz quem foi o apóstolo que foi lá e pregou o Evangelho em Roma para nascer ali uma igreja. O que eles entendem? Ninguém, a Bíblia não diz que Paulo, que Pedro, que alguém foi. Paulo foi visitar Roma, a igreja já estava formada lá. Então o que se entende? Que alguém que estava no dia de Pentecostes se converteu ali, Pedro pregou, foi batizado, ficaram ali, por exemplo, com certeza mais ainda alguns dias, tiveram ali um contato com a igreja ali dos apóstolos, voltaram para Roma e fundaram lá uma igreja. Porque fica provado também na Bíblia que naquela época, na igreja primitiva, o mover do Espírito Santo era tão forte que alguém que se convertia, ele se convertia e já queria transmitir para outro. A mulher do tanque de Jacó, do poço de Jacó, quando ela viu que era o Messias, ela na mesma hora, a Bíblia diz que Jesus atravessou o mar, foi lá em Gadara, libertou o gadareno. Quando Jesus volta, ele queria ver, Jesus falou, não, fica aí, e diz que ele pregou o Evangelho lá. Então, o mover do Espírito Santo, ainda que ainda era Jesus ali, o Espírito Santo não tinha ainda descido, mas a pessoa que ouvia a palavra de Jesus se convertia de verdade, ela queria passar para outras pessoas. Então a gente entende o que? Eu entendo, não estou falando a gente, eu entendo que o mover do Espírito Santo no dia de Pentecostes era uma necessidade. Sabe, aproveitar a oportunidade. Estão aqui povos aqui de muitos lugares e outra, povos que conhecem a Deus. São judeus ainda, que vivendo em outros lugares. São judeus e eles vão agora crer que aquele Messias que foi prometido para eles, há muito tempo, ele veio. Então, ali a necessidade do mover do Espírito Santo era falar uma língua terrena. E se haver necessidade, o Espírito Santo vai agir de acordo com a necessidade. Eu entendo assim. Mas existe aqueles que pensam o contrário, que o Espírito Santo agia de uma forma lá e hoje já não age mais, porque não há necessidade. Tá? Então, quando vocês veem alguém falando assim que falar em línguas é uma coisa que é mentira, que não existe, é porque ele pensa dessa forma. Existem denominações que pensam dessa forma. Se a pessoa vai falar em língua, então é uma pessoa que ela vai ou receber do Espírito Santo um dom de falar numa língua terrena, ou até já ouvi alguns falar, a pessoa pode ter o dom de língua sim, ela estuda e aprende com facilidade uma outra língua, para ir pregar o Evangelho naquele lugar. Isso para mim não é um dom, é uma técnica, pode até ser um dom de ter facilidade, mas não um dom recebido do Espírito Santo. Ele nunca ouviu falar, ele nunca falou aquela língua e ele de repente falar aquela língua. Então, hoje aqui vai falar do argumento do Espírito Santo e vai falar um pouco sobre esse assunto, tá? A gente que é pentecostal, muitas das vezes, dependendo até mesmo de quem você for conversar, vai até agir assim meio que com chacota a respeito
da maneira como que nós entendemos e compreendemos o Espírito Santo usar. Amém? Isso também, infelizmente, alguns vão usar com chacota porque, infelizmente, no meio da igreja pentecostal, existe aqueles que acham bonito e aí vão copiar. E aí faz coisas também que são sangue para ter misericórdia, ou seja, traz vergonha, né? Como acontecia na igreja de Corinto. Está na Bíblia também isso. Amém? Vamos lá. Introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Ele já fala exatamente isso. O que é a igreja primitiva? É a igreja lá no início com os apóstolos. Tem a igreja dos apóstolos, que vai até o último apóstolo, né? No caso João. Ali é considerada ainda a igreja dos apóstolos, ainda estão ainda em vida. Depois deles, aí eles vão chamar da igreja dos pais dos apóstolos, os pais da igreja, que são aqueles que tiveram contato com os apóstolos, que aprenderam com os apóstolos morreram e eles continuaram com a igreja. Então ali, eles ainda dizem que a igreja apostólica ali, com os apóstolos, ainda estava muito viva, porque aquelas pessoas aprenderam diretamente com os apóstolos, e depois vai se distanciando. Aí quando entra ali na era da igreja misturar com a política romana, aí a igreja entrou num vamos dizer assim, num período negro, em que a igreja vai se perder. Mas a igreja primitiva é até ali, os pais dos apóstolos. Ali é onde pais dos apóstolos não, os pais da igreja, né? Aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Tanto é que esses homens que são considerados aí os pais da igreja, a teologia deles influenciou demais e influencia até hoje as igrejas atuais, principalmente as igrejas consideradas igrejas históricas, que são igrejas luteranas, calvinistas. Essas igrejas mais históricas, elas são muito influenciadas, principalmente por um teólogo chamado Agostinho. Já ouviu falar? Santo Agostinho. Então eles são muito influenciados. E aí eles vão hoje pensar de maneira totalmente diferente do que os pentecostais pensam. A teologia é totalmente... Quando eu falo totalmente, gente, não digo em relação a Jesus, a salvação, que um cristão ele é salvo por crer em Jesus. Não. Em relação à salvação, nada muda. Por isso que não vale a pena brigar por causa de teologia. A base da fé é o quê? Cristo salva através do quê? De você crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele nasceu, morreu e ressuscitou, e que Ele te salva pelo poder da palavra, pelo poder da sua morte na cruz. Isso daí é a base do Evangelho. Agora, a maneira como que cada denominação cultua e crê no mover de Deus no meio da igreja, isso muda, tá bom? Então, quando a gente ouvir falar assim, não, mas aquele povo ali não crê no Espírito Santo. Não é que eles não crê no Espírito Santo. Todos cremos que o Espírito Santo atua no meio da igreja. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que salva. Isso é unânime. Ninguém discute isso. A questão é como que o Espírito Santo atua na igreja. Ainda hoje existem revelações, profecias. Ainda existe falar em outras línguas. O Espírito Santo ainda age na igreja como agia em Atos 2 e como agia no meio dos apóstolos ali no livro de Atos. Essa é a discussão. Mas não vale a pena. A gente aprende porque a gente tem que aprender, né? A Bíblia diz que a gente erra quando não conhece. Só que isso não pode distanciar a gente, não. Sabe? Distanciar do outro, como se o outro não fosse crente, como se o outro não fosse salvo, tá? Isso daí não muda. Todos nós somos salvos pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo a não ser pelo mover do Espírito Santo. Deu para entender? Deu? Que muda os costumes. Que muda é a maneira, exatamente. Não é nem questão de costume, né? Mas é a maneira como que nós cremos. Por exemplo, se você crê que o Espírito Santo ele pode ser derramado sobre a sua vida de uma forma sobrenatural e você crê nisso,
Quando você sentir, você vai receber. Se você não crer, você vai falar, opa, que negócio esquisito é esse? Está entendendo? E o Espírito Santo, ele não invade. Se ele quiser, ele enche a pessoa do jeito que... Só que é quando a gente vai ver, toda vez que o Espírito Santo, ele trabalhou na vida da pessoa dessa forma, a pessoa estava buscando. A pessoa estava pedindo. Está entendendo? No livro de Atos, no capítulo 2, a igreja estava orando. Estavam todos reunidos, na onde? Lá no cenáculo, que era o lugar de oração deles, igual nós aqui. E eles estavam buscando o quê? A promessa de Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então eles estavam buscando aquilo que Jesus prometeu. E quando veio, foi porque eles estavam pedindo. Agora, se você não quer que o Espírito Santo age na sua vida, que você seja cheio, você acha que ele vai entrar? Não. Ah, mas eu sou salvo? Sim, eu creio em Jesus? Eu creio. Sou salvo? Sou salvo. Mas eu não vou ter essa experiência. Está entendendo? Eu não vou ter essa experiência de saber o que é sentir o prazer de ser cheio do Espírito Santo. Eu não vou ter essa experiência. Eu vou ser um crente, que vou me basear mais na palavra, como eles costumam fazer, né? Mais na palavra, é a palavra que convence o homem do pecado, e eu creio em tudo isso. É o Espírito Santo que age na palavra para convencer o homem do pecado, que salva o homem, tudo isso. Mas eles não têm essa experiência. Essa experiência eles não têm. Por quê? Porque eles não creem nela mais. Eles acham que parou isso. Isso foi lá para o início da igreja, quando a igreja precisava, com muita ousadia, pregar o Evangelho. E hoje o Evangelho, de certa forma, já foi pregado, né? Já foi muito divulgado, e o Espírito Santo já não age mais. Tá bom? Vamos lá. Vamos ler o hino, o Nova Leve. Batismo no Espírito Santo e espiritual, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que é salva, ela primeiro é salva pelo poder da palavra, ela crê, primeiro ela crê, tem fé que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, que ele nasceu, morreu e só ele salva, e essa pessoa é regenerada. O Espírito Santo entra na vida dela. E quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa que ela é regenerada, a vida dela vai mudar, e não é da noite para o dia. O Espírito Santo vai começar a mudar essa pessoa e o comportamento dela muda. Ela vai passar a viver uma vida diferente. Aquilo que fazia, não vai fazer mais. Se a pessoa tem algum vício, ainda que a sua carne deseja, o Espírito Santo que regenerou ele vai dar força para ele começar a lutar, e ele vai se libertar disso, e ele vai mudando. Essa pessoa já foi salva. Tem muitas pessoas que confundem essa questão da salvação. Essa pessoa creu, essa pessoa foi regenerada, ela é uma pessoa salva. O Espírito Santo entrou na vida dela, ela está salva. Então, aqui olha só o que ele fala. Vou ler de novo só para recapitular. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. O Espírito Santo não vai se apoderar de alguém. E quando eu digo se apoderar, gente, não é que como se fosse uma entidade, não. Eu digo, ele não vai encher uma pessoa que não é salva, que não foi regenerada. A primeira condição é a pessoa crer. Ela crê, ela adquirir a fé e ela ser regenerada pelo Espírito Santo. E a pessoa vai mudar. A primeira coisa, ela precisa primeiro ser salva. Ela precisa crer. Depois disso, vai começar a acontecer algumas coisas, né? Passar pela experiência da salvação, sendo necessária arrepender-se e crer no Evangelho. Quem é regenerado se arrepende, tem consciência de, peraí, tudo que eu fazia e que eu faço até esse momento é errado, desagrada a Deus. Entra nela uma consciência. Quem que dá essa consciência? É o Espírito Santo que convence ela de que ela é uma pecadora, que é uma pessoa pecadora.
Porque a pessoa por si só não tem capacidade para isso. A gente não vê pessoas fazendo mal, e você conversa que a pessoa explica, isso está errado, e a pessoa parece que está alheia a isso. Não estou fazendo mal para ninguém. Ele não tem consciência, e o Espírito Santo convence ele, você é um pecador e precisa se arrepender. Depois, pois sem arrependimento e fé não há salvação. Se a pessoa não se arrepende, quem já ouviu aqui alguém falar assim, mas eu tenho Jesus no meu coração, eu creio em Deus, mas não se arrepende de nada que faz, sabe? Não tem uma mudança, não existe uma mudança naquela vida. Ela diz que acredita em Deus. A Bíblia diz assim, olha, vocês creem que Deus eu não sei se é Deus ou é Jesus, não lembro direito agora. Vocês creem em Deus? Creem. Muito bem, fizeste muito bem, porque até o diabo crê e ele treme. Ele sabe que Deus é Deus, mas ele se arrepende? Ele não se arrepende. Acreditar que Deus é Deus é uma coisa que todo mundo acredita, é uma fé morta. Até o diabo crê. Mas ele teme a Deus? Ele se arrepende do que faz? Não. Cada vez ele põe mais peso em cima do seu próprio pecado. Então a pessoa que não crê e não se arrepende não tem salvação. Sem fé e sem salvação, né? Sem fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois o arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. Quem diz que crê em Deus e foi salvo pela fé, começa a apresentar novos frutos. Ele tem consciência de que o que fazia era errado e se converte. O que é se converter? É virar a chavinha para o outro lado. Estou indo para cá, tenho consciência que esse caminho está errado, simplesmente eu faço o que? Meia volta e sentido contrário. Isso é se converter. Dizer que crê em Deus, que acredita que Deus é bom, isso daí não quer dizer nada. E, finalmente, a terceira condição, santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. É começar a buscar a santificação da sua própria vida. Limpar. É mais ou menos assim, quando você chega em casa de tarde, que você está o dia inteiro ali, da labuta ali, você quer o quê? Tomar um banho, não é verdade? Quer tirar aquela sujeira, né? Você precisa, parece até mesmo que você não conseguiria, e não consegue, né, gente? Nem sequer deitar e dormir. Não tem como, porque aquela sujeira te incomoda. Quando a pessoa se arrepende e ela vê, meu Deus, eu estou sujo porque eu vivi até hoje uma vida de pecado. Ele quer tomar um banho, ele quer ir se santificando, limpando. É isso. É da noite para o dia. Você acha que alguém que se converte, pode acontecer um milagre, mas alguém que se converte, que vem do mundo, que tem um vício do cigarro, da bebida, ou das drogas, ou tem algum vício de prostituição, alguma coisa que prende ele, você acha que é da noite para o dia? Não, ele vai buscar em oração, pedindo a Deus para tirar o desejo, para tirar aquele pensamento, tudo aquilo da vida dele, e ele vai se santificar, até o ponto que aquilo já não faz mais parte da sua vida. Não tem pessoas que a gente conheceu, que veio do mundo, que você olhava e falava assim, esse daí, não sei não, viu? Só um milagre mesmo. E aí com o tempo chegou uma hora que você falou, meu Deus do céu, nem sequer lembro mais de como essa pessoa era. Mas isso foi da noite para o dia? Não, foi uma vida de oração, buscando a Deus, buscando a santificação, buscando que Deus desse força para ele se libertar. E se libertou. Ou seja, quem se converte agora vai ter novos frutos e vai buscar uma vida de santidade através da oração, através da leitura da palavra. Eu já falei aqui várias vezes, né, que a palavra de Deus, ela nos prova que estamos errados, né? Já aconteceu, lembra que eu falei do motoqueiro? Eu fui corrigido pela palavra, assim, numa coisa tão simples. E eu li lendo a palavra ali, de repente me deparei com aquele versículo na hora. Falei, meu Pai, tem misericórdia de mim, me perdoa. Não é um pecado de você olhar e falar assim, nossa, que coisa, não. Mas eu estava aí cometendo um erro contra uma pessoa. E na hora, o Espírito Santo falou, tá vendo aí? Você está errado. O que você deve fazer a partir de agora? Vira, se você está fazendo assim, muda. A partir de hoje faz o que é certo. Então a pessoa só vai se santificar através da oração, através do conhecimento da palavra de Deus. Então isso aqui
é a primeira condição para alguém receber o Espírito Santo. Entendeu? A pessoa não vai ser cheia de Espírito Santo sem passar por isso primeiro. É por isso que existe uma coisa que era falado, pelo menos quando eu me converti, que a pessoa se convertia e ela não recebia o Espírito Santo. Você acha? Vocês já ouviram isso daí? A pessoa só recebia o Espírito Santo se fosse batizado pelo Espírito Santo. E é uma ignorância, uma falta de conhecimento. Se a pessoa não receber o Espírito Santo, ela não se converte, ela não é salva. Só o Espírito Santo pode entrar na vida da pessoa e mudar ela. Receber o Espírito Santo de forma sobrenatural é uma outra história. Se eu não me engano, Filipe, sabe o Filipe da Bíblia? Ele pregou a palavra num determinado lugar, as pessoas se converteram ali, estavam ali crentes. E não sei se foi Pedro ou se foi Paulo, foi lá visitar a igreja, que eles faziam assim. Alguém está lá pregando o evangelho em tal lugar. Aí eles estão aqui, o evangelho chegou a tal lugar. Vamos lá para ajudar ou para ver como está, para ver se o irmão precisa de ajuda. E chegando lá, eu não me lembro se foi Pedro ou se foi Paulo, eu acho que aconteceu com os dois isso. Perguntaram, escuta, já recebeste o Espírito Santo? Eles falaram, mas nem sequer ouviram falar desse negócio. Acho que foi Paulo, mas eu acho que aconteceu também com Pedro, se eu não me engano, que eles faziam isso. Se eu não me engano, tem dois relatos parecidos. Eles falaram, não receberam o Espírito Santo, não, os crentes, servindo a Deus. O que a Bíblia diz? Eles vão lá, impõem sobre eles as mãos e desce o Espírito Santo sobre aquela igreja. Não eram salvos antes? Só foram salvos agora? Está entendendo como que é um erro? E isso daí confunde a igreja. Você está dentro da igreja, você não ter tido ainda a experiência de receber o Espírito Santo de forma sobrenatural e na sua cabeça você dizer, eu não tenho o Espírito Santo, pelo amor de Deus, gente. Que ignorância, que falta de conhecimento. Porque eu não sei quem foi que falou que teve uma pessoa, um senhor, que morreu e nunca recebeu o Espírito Santo. Mas ele estava acreditando que ele estava salvo, porque... Você vê que coisa? Agora você imagina na cabeça... Ele entendia que ele não precisava exatamente daquilo para ele ser salvo. Para ele ser salvo, que é o pensamento do cessacionista, que a gente vai falar aqui, tá? Então, o Espírito Santo primeiro salva. A experiência do mover do Espírito Santo é algo que vem depois. Quem é que se converteu e depois teve que buscar, porque desejava, viu os irmãos receber quem? Aqui. Valéria? Mãe? Não teve que buscar depois? Você não era salvo ainda? Era salvo. Era um servo de Deus. Vou falar, no caso, buscar é dons? Vou falar em línguas. Exatamente. Paulo diz o quê? Se eu não me engano, não sei se é na igreja de Corinto, ele diz assim, ó, buscar os melhores dons. Significa que tem dons melhores? Não, eu não creio nisso. Todos os dons de Deus são dons maravilhosos. É que a gente tem que merecer, né? A gente tem que buscar. Não, ninguém merece. Isso, mas você tem que buscar. Você tem que Isso. alcançar aquilo. Buscar a Deus em oração, exatamente. Merecer, não vou merecer nunca, né? Mas assim, a gente tem que buscar a Deus em oração, pedindo, Senhor, eu quero. E aí tem que tomar cuidado com o que você pede, viu? Às vezes, eu lembro de um irmão que disse lá no Marília, disse que pediu a Deus o dom de ver o mundo espiritual aberto, assim, ó, olho nu. Não sabia nem o que estava pedindo, né? E disse que ele falou, né, gente? Eu estou falando aqui, relatando o que ele disse. Que ele orou tanto e buscou em oração, e ele insistia e Deus deu. Quando Deus deu para ele viu, eu acho que ele pensou que ia ver só anjos, né? Anjos maravilhosos, voando ali. Diz que ele via demônio assim, ó. Estava aqui assim conversando, de repente ele viu um demônio lá. E ele disse que isso foi mexendo com a cabeça dele. Aí qual foi a oração dele? Ah, Deus, eu não quero ver mais não. Quer dizer, ele não sabia nem o que estava pedindo. Eu acho que ele devia ver aqueles perdedores e falar assim, eu tô vendo um anjo. Então, esse negócio de tô vendo um anjo ali, tô vendo um anjo lá. Só anjo se manifesta, não? A Bíblia diz que quando no livro de Jó, Satanás se manifestou no meio dos filhos de Deus. Tem gente que diz que o demônio não entra na igreja, como se nós fôssemos super poderosos. Né? Ele entra, assiste o culto, tudo. Tá entendendo? Então assim, tem que tomar cuidado. Você quer buscar os dons de Deus? Busca os dons de Deus. Mas peça a ele que escolhe o que te dá, não você. Pode falar, Bruno. Eu pedi do louvor, mas... Pode falar, Bruno. E, tipo assim, a pessoa ora, busca, pede, Deus pode dar a graça ou não, tipo,
Ainda não, filho. Você Sim, tá, Deus né? é que está no controle, O ele que Espírito dá. Santo pode dar ou não. Exatamente. É Deus que vai escolher se ele vai te dar ou não, e que dom ele vai te dar. E não a gente. E não a gente, imagina, quem somos nós para escolher alguma coisa, não é verdade? Eu já pedi Nós temos que dar ao graças a Deus que fomos escolhidos por Ele para estar aqui, para fazer parte do corpo de Cristo. Eu pedi ao contrário. Eu achava que o fato de eu ver o mundo espiritual era tipo uma maldição. Maldição. Aí, quando eu voltei, tudo, me firmei, tudo, eu falei, Deus, agora, eu achava que, tipo assim, eu ia estar protegida. Eu falei, agora eu vou parar de ver? Deus me mostrou as partes que não. Isso é um dom que eu não entendi, não aceitava. Você não pediu. Eu não aceitava. Eu achava que não. Aí depois, quando eu passei a entender, hoje eu vejo que é um dom. E hoje eu sei agradecer. Aí você tem que buscar a Deus para que Ele venha te usar através disso, para que isso seja para favor do reino, né? Mas pra que serve esse dom? Para quem serve os dons? Não, esse dom. Dom de, Abrir. dom de visão? Porque eu Olha. acho que tem coisas assim que tá encoberta. Isso, exatamente, que vai ser revelado. Que aí você quem tem o dom vê com Olha, gente, é uma coisa bastante assim, vai entrando muito no mundo meio, né? Mas vamos dizer que você está passando por uma tribulação na sua casa e você não sabe, mas tem um mal agindo lá dentro, ele está infiltrado e você não sabe. Deus vai usar alguém que tem um dom e vai lá e Deus vai revelar, dizendo, ó, tá aqui, ó, aqui vai precisar. O que Jesus falou quando aquele menino estava endemoniado, que os discípulos falaram, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus falou assim, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ou seja, Deus ele vai revelar e vai dizer, olha, aqui é necessário fazer dessa maneira. Reúne a família, reúne a igreja, reúne os irmãos, vocês vão fazer uma campanha, vocês vão entrar em jejum, em oração ali constante, até que isso seja expulso em nome de Jesus. Quer dizer, todo dom é para o benefício do reino, da igreja. Está entendendo? Ninguém tem um dom e é para o seu próprio benefício. Isso não existe. E quem acha que na verdade entrou ali pelo caminho da arrogância, da soberba, e aí Deus vai derrubar, né? Então todos os dons são importantes na igreja, tá? Todos os dons. Vamos lá. O 2, Sara. A promessa para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito. O Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e sentados na casa. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamou. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa, o batismo do Espírito Santo para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Por que ele está pegando essa parte aqui, que Pedro fala isso? Para todos. Significa que para todos os salvos não tem um fim. A defesa aqui, que ele já coloca isso aqui, é exatamente isso, né? Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, que estão aqui. Pedro está falando para um público que acabou de ouvir acabou de ver, né, e ouvir uma manifestação do Espírito Santo, movendo de forma sobrenatural. Pessoas que falavam uma língua e eram pessoas consideradas simples ali, falando em línguas de todas as nações. Eles vendo isso se maravilham. Pedro vai aproveitar a oportunidade, está cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, e ele vai pregar. E a pregação de Pedro, ela é muito evangelística, objetiva. Vai direto ali para ganhar a alma mesmo. E ele vai falar o quê? Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, vocês que estão aqui, vossos filhos, se não estão aqui com vocês recebendo, vão passar para eles, e a todos que estão longe. Não existe distinção, não existe, não é mais como era no Antigo Testamento.
a unção descia sobre uma pessoa. Nós falamos, acho que a semana passada aqui, sobre isso, né? A unção do Espírito Santo descia sobre uma pessoa e agia sobre aquela pessoa. Deus iria usar ela para um determinado trabalho. Não, agora de forma assim liberada, para todos que quiserem ir buscar e forem salvos primeiro, como nós falamos. Então, que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Até hoje Deus tem chamado pessoas, não é verdade? Então, por que ele usa essa parte aqui, essa fala de Pedro? Para mostrar que não existe como é que eu vou usar uma palavra aqui? Uma validade, sabe assim? Uma validade, uma data. Até tal data o Espírito Santo está derramado, ele vai agir aí, mas de tal data para lá ele vai parar porque não há mais necessidade. Não tem isso na Bíblia, a gente não vê isso na Bíblia. Realmente a gente não vê. O que a gente vê, não na Bíblia, porque a Bíblia termina no livro de Apocalipse, né? De João, ali finalizou o que a Bíblia diz. O que nós vemos na história é a igreja se perdendo, a liderança da igreja se vendendo, a política entrando no meio da igreja e a igreja sendo apagada, vamos dizer assim, pelo homem. A palavra de Deus sendo escondida, não deixando mais o povo ter a palavra de Deus, e com isso a igreja entra num período de praticamente morte espiritual. Sempre tem os remanescentes, a gente sabe disso. Mas a igreja praticamente entrou num período de morte espiritual, que é considerado, chamado de a era medieval, que dura mais ou menos 1000 anos. Mas não quer dizer que o Espírito Santo cessou. Está entendendo? O período é tenebroso, é terrível. E quando depois da Reforma Protestante eles entram, quem entram, vamos dizer assim, com a Reforma Protestante, são quem? Primeiro, padres, que já não crê nesse mover do Espírito Santo, porque não tem isso. Então eles vão ir pela palavra, e quando eles veem isso, eles vão dizer que isso não existe mais, porque eles já não viam mais isso. Mas na Bíblia não lembra de falar mais? Não, falar em línguas? Não atuava, falar de Deus. A igreja católica, ela atuava de que maneira? O povo era guiado pela igreja católica com o poder, gente. Não tem coisa melhor para quem quer o poder do que esconder a verdade do povo. A gente conheceu agora há pouco tempo uma frase muito conhecida que foi colocada para o povo: conhecereis a verdade vos libertará. O que ele queria dizer com isso? Se vocês souberem da verdade, vocês serão libertos. Certo? Infelizmente foi do jeito que foi e acabou como está, né? Mas o que é a Reforma Protestante? É justamente dar a verdade para o povo ser liberto, porque na era medieval a igreja, ela não permitia que o povo tivesse a palavra de Deus. Homens que traduziram a Bíblia foram perseguidos e mortos, e as Bíblias queimadas, para o povo não ter o poder na mão. Então, sem a palavra de Deus, que é a verdadeira profecia, a profecia do próprio Deus ali, o que a Bíblia diz? Que a igreja se corrompe, ela se perde, né? Então, nesse período depois da igreja, ali dos pais da igreja, a igreja entrou num período tenebroso. Então, o mover do Espírito Santo realmente não vai ser. Eu acho que foi puxando mais em questão do dinheiro, né? Eles foram focando nisso, focando. A igreja se misturou com política, Aí já é. certo? É por isso, gente, que até hoje, quando a gente vê que alguém, um cristão, está entrando na política, ou ele vai ser um homem de Deus e pagar o preço, ou ele vai se perder. Não é verdade? Ou ele vai ser um homem de Deus e pagar o preço, ele vai entender que ele está ali como um servo de Deus no meio dos leões, ou ele vai se vender. Porque política é algo muito perigoso. As pessoas se vendem por causa da política, e a igreja se vendeu, né? E ele fala de Deus, de todas as coisas doer, mas ele vai morrer de risco de vida também. Sim, estão arriscando a própria vida. Vou ficar em cima dele, né? Isso.
Então Pedro, ele disse ali o quê? Que isso daqui era uma promessa a todos, não iria acabar, né? Está hoje como está, a história meio que molda as coisas, né? Mas a igreja pentecostal, ela renasceu. Ela renasceu. Lá, quem já ouviu falar da Rua Azusa, se não me engano, o movimento pentecostal renasceu. Não faz muitos anos, eu acredito que menos de 200 anos para cá, acredito. Não me lembro agora exatamente o tempo. Mas é uma coisa mais recente. A igreja histórica, ela já vem do movimento protestante. Então ela é muito mais antiga. É por isso que é combatido, e eles costumam dizer assim, esse movimento pentecostal é uma coisa nova. Surgiu aí há pouco tempo. Mas, gente, o movimento pentecostal é uma coisa mais antiga do que a própria igreja histórica, porque ela surgiu lá na igreja de Cristo, no início. Só que vira um debate, e não vale a pena. Eu estou falando tudo isso aqui somente para conhecimento, tá bom? Não estou dizendo aqui que eles estão errados, que eles estão certos, que nós estamos certos e que eles estão errados. Não. Estou trazendo aqui o conhecimento do que acontece quando se fala sobre esse assunto, também. Vamos lá, o 3. 2, né? O engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e, principalmente, o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da Igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Ou seja, tudo que eu falei agora. Eles são chamados de cessacionistas. Essa palavra quer dizer o quê? Que cessou. Cessou é uma coisa que parou, né? Lembra do azeite da viúva? Lembra? De Eliseu? Enquanto tinha vaso, o azeite fluía. Quando o filho disse, mãe, acabou-se os vasos, o que ele disse? O azeite parou, cessou. Entendeu? Cessar é algo que vai até um determinado momento, por uma necessidade, ele entende isso, tá? E de repente parou, porque não havia mais necessidade. Vamos aqui colocar até conjugar as duas coisas aqui, não havia mais vaso, então parou, né? Da maneira como que eles pensam, tá? E eu não, como é que eu vou dizer? Eu nem debato e nem acho que eles estão errados, nem que estão certos, nem que nós estamos certos, nem exatamente. Até mesmo porque eu ouço muitos pastores calvinistas, ouço muitas mensagens que eles pregam, eles têm um conhecimento da palavra de uma maneira muito aprofundada, tá entendendo? Mas quando entra nesses assuntos, ninguém pode tirar de mim ou dizer que está errado aquilo que eu senti que foi a experiência de receber o Espírito Santo. E eu não vou poder dizer para ele algo em relação, porque ele não recebeu, então vai ficar dois ali dizendo, não, eu não acredito porque eu nunca recebi. E eu vou dizer, eu acredito porque eu recebi. Vai levar a algum lugar? Não. Tá entendendo? Se ele não teve a experiência de receber o batismo no Espírito Santo, Deus abençoe ele. Se ele tivesse, seria algo que nunca mais ele ia querer parar de sentir.
Mas se ele não crê nisso, acredita que isso pode acontecer, não vai acontecer. A não ser que Deus, sei lá, Deus pode fazer o que ele quiser, gente. Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. Só que o Espírito Santo é educado, né? Ele não vai. Eu não acredito nisso. O Espírito Santo, só para provar para aquela pessoa que está errado, vai lá e vai. Até mesmo porque traria no meio deles uma grande confusão. Como que esse pastor até hoje pregou isso para nós e agora ele? Está entendendo? O Espírito Santo é educado, gente. Ele salva as pessoas lá da maneira como que eles creem, do jeito que eles cultuam, que eles louvam a Deus, uma vida sincera, uma vida piedosa, buscando se santificar, tudo ali. O Espírito Santo está agindo lá. E no nosso meio, o Espírito Santo também está agindo. Está entendendo? O Espírito Santo, ele é educado, ele é sábio. Cada lugar tem a sua forma. Se a gente for daqui na África, você acha que é igual? Se a gente for no Japão, é igual o jeito que a gente é? E a gente vai ter que ir lá agora dizer, não, vocês estão errados? Não. Quem vai poder dizer que o Espírito Santo está agindo de forma errada? Me diga. Hã? Não é verdade? Então, irmãos, vamos apenas respeitar e entender. E se algum dia conversarmos, que seja uma conversa, não uma briga. Defendendo como se nós fôssemos torcedor de um time e eles torcedor de outro. Porque o nosso time é o mesmo. Pode até jogar de forma diferente, mas é o mesmo. Amém? Vamos lá, o 2. O dinamismo na igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso aconteceu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. E aquele, o escritor da revista aqui vai mostrar o que aconteceu com o tabernáculo, também aconteceu com Salomão no templo, o próprio Deus ali, o seu Espírito descendo, enchendo ali a casa, como que ungindo, né? Ali a casa de Deus, mostrando que Deus estava ali. E da mesma forma no Pentecostes, o Espírito Santo desceu e mostrou que ele estava ali, agora de forma diferente, alcançando as pessoas individualmente, cada indivíduo. No Antigo Testamento a gente sabe que somente o sacerdote tinha a autoridade de Deus para estar entrando no templo, fazendo os trabalhos ali. Ele santificava por ele e pelos outros. O que Pedro diz no Novo Testamento? Todos nós, crentes, salvos em Cristo, somos sacerdócio real. Não precisamos mais pedir para o outro ir lá e oferecer um sacrifício por nós. Nós podemos ir lá diretamente e oferecer um sacrifício a Deus. E é um sacrifício de adoração, né? Então, no Novo Testamento, a igreja nasce avivada. O próprio Espírito Santo desce e aviva cada indivíduo. Não mais como era antes. O mesmo Deus, agindo de uma maneira diferente, né? Isso é provado também porque a Bíblia diz que quando Jesus deu, né, entregou o seu Espírito, que o véu do tempo se rasgou, ou seja, acabou a barreira que existia. Você tem liberdade agora de ir diante de Deus, né? Um homem que entrasse no templo ali, sem autoridade, sem autorização, ele podia e provavelmente ele seria morto pelo próprio Deus. A gente vê os próprios filhos, se eu não me engano, de Arão, que levaram um fogo estranho. E a Bíblia diz que Deus fulminou os dois na mesma hora. A gente vê Davi levando de volta a arca para Jerusalém, e vai um homem chamado Uzá, e ele não fez de maldade, eu acho, né? Acredito que não. A arca ia cair e ele foi para segurar ali, e diz que Deus fendeu ele na mesma hora. Entendeu? Exatamente. Ou seja, no Antigo Testamento, o homem não tinha autoridade de Deus para ir lá pessoalmente no lugar santo, tocar nas coisas santas. Precisava de alguém. Tanto é que diz, né? Eu não vi na Bíblia isso, mas dizem que quando
Quando no Novo Testamento ali vai falar sobre Zacarias, que entra no templo, ele vê um anjo e tal, diz que ali naquela época eles entravam com uma corda amarrada. E se eu não me engano, um sino para fazer barulho. Que caso acontecesse alguma coisa, digamos que ele está em pecado, mas não disse para ninguém, e ele fosse morto lá dentro, eles iam puxar ele pela corda. Sim, mas eu digo assim, o ritual deles era entrar lá dentro. Só alguém autorizado, e a pessoa precisava se santificar. Se ele, escondido, enrustido, para não declarar o seu pecado, entrasse em pecado e Deus o matasse lá dentro, eles iriam puxar ele para fora. Estou falando tudo isso para quê? Para vocês verem como que o Espírito Santo age de maneira liberal para todos no Novo Testamento. Pedro diz, todos nós agora somos sacerdócio real, nós somos sacerdotes. Podemos entrar aqui e oferecer um sacrifício. No Antigo Testamento, só o sacerdote podia oferecer um sacrifício. Está entendendo? Isso. E a Bíblia ainda diz assim que quando ele ia oferecer pelo povo, primeiro ele precisava oferecer por ele, se santificar, e aí depois ele oferecia pelo povo, para santificar o povo, né? Então a igreja nasce avivada, foi rasgado o véu, o Espírito Santo desce e é liberado a todos, tá entendendo? Por quê? Porque todos que creem em Jesus já estão salvos. Deus já não olha para ele mais com um olhar de ira, como um pecador. Ele continua sendo um pecador, mas um pecador lavado. Está entendendo? Como que se eu tivesse pagado o preço. Eu não paguei. Mas como se eu tivesse pagado o preço. Por quê? Quando eu olho para Jesus e creio nele, o preço que ele pagou passa a ter valor para mim. Está entendendo? Jesus ele é tão rico na área espiritual, no mundo espiritual, que o preço que ele pagou paga eternamente o pecado de qualquer pessoa. Está entendendo? Só de crer nele. Então, se eu creio em Jesus e eu fui salvo por ele, não tem nada que me impeça de chegar diante de Deus sem que Deus venha me matar, como se eu fosse um pecador sujo, porque eu chego limpo diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Hã? É porque hoje Deus tem muita paciência, né? Deus sempre teve muita paciência. Porque senão, né? Se eu tivesse o poder de Deus, já era. A Bíblia, tem gente que vê o Antigo Testamento como um Deus irado, né? Na verdade, o Espírito Santo sempre agiu. Jesus salvou, tanto no Antigo Testamento como nesse. Deus, se eu não me engano, Paulo diz que Deus teve paciência, e aí aceitou sangue de animal, por um tempo, até que fosse realmente pago o preço pelo seu filho. Então, se lá no Antigo Testamento alguém era salvo, era pelo sangue de Jesus também. Aqueles animais mortos lá eram um símbolo, era exatamente, está entendendo? Mas Jesus salvou de trás para frente, de frente para trás. Ninguém foi salvo a não ser pelo sangue de Cristo. Ninguém. Deus já sabia, claro, ele sabia Sim. tudo, mas lá atrás ele já sabia que já tinha um plano lá na Sim. frente. Não tem a palavra que diz assim, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Não diz? Jesus já estava morto. Quem aqui já viu aquele filme que tem o corredor da morte de alguém que comete um crime? Jesus não cometeu nenhum crime. Ele vai pagar pelo crime, mas pelo nosso, né? E tem uma pessoa no corredor da morte. E eu até ouvi um pastor pregando e falou sobre isso. Se eu não me engano, o pastor Nicodemos. E aí aquela pessoa está ali, ele vai morrer daqui 5 anos. Mas ele já está morto. Foi decretado o dia da sua morte. Ele ficou 2 anos para morrer. E morreu. Morreu, né? Mas morreu. E diz, se eu não me engano, foi o pastor Nicodemos mesmo que falou. E o pastor Nicodemos é sensacionista, calvinista. E ele falou que quando a pessoa vai caminhando, chegou o dia e ele vai caminhando ali para o seu último momento, né, de vida ali, diz, né, ele, eu nunca vi assim, né, mas diz ele que os presos que estão no corredor começam a falar, e uma palavra em inglês ele falou, Walking Dead, eu não sei, não me lembro, não falo inglês, né, gente? Mas eles começam a falar na nossa língua, digamos que assim, homem morto caminhando. Eles falam, homem morto caminhando, ou seja, o cara está vivo, mas já está morto. Então Jesus ele já estava morto desde a fundação do mundo.
Tá entendendo? Nada mudaria isso, nada mudaria isso. É triste falar isso, mas ele literalmente só nasceu pra morrer. Nada mudaria os planos de Deus, já estava feito. Então aqueles animais mortos por sacerdote, oferecidos pelo pecado, já era mostrando, olha, ele já está morto, ele já pagou o preço. Está entendendo? Então ninguém foi salvo, nem antes e nem vai ser salvo depois, que não seja pelo sangue de Jesus. Né? Ninguém. Porque tem pessoas que pensam que os do Antigo Testamento foi salvo não sei como. Né? Todos eles foram salvos pela graça. Amém? Vamos lá, irmãos. O 2, a igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos atos dos apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após os Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual e a social. Amém? Eu vou só recapitular aqui, porque eu tomei água e depois fiquei procurando onde ele estava lendo. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo. As pessoas se convertiam e se batizavam. Gente, era diferente da maneira como nós fazemos hoje. Existem igrejas que ainda fazem isso hoje. No dia do batismo eles convidam pessoas que não são crentes. E ali eles vão pregar a palavra e, pelo poder da palavra, crendo que Deus vai alcançar a pessoa. Se a pessoa creu, eles perguntam: você quer se batizar? E batiza. Aí você diz assim: mas está errado. Está errado? Não está errado. A Bíblia diz que era assim, né? Se o Espírito Santo ali tocar e a pessoa for convencida que ele é um pecador e ele se arrepender, ele pode se batizar. Nós temos o costume de a pessoa se converte, ela passa um tempo na igreja, ela vai aprender, ela vai ser discipulada, né? A gente não tem a questão do discipulado, mas nós cremos que alguém que se converteu e participa dos cultos já está sendo discipulado pela palavra, certo? E depois de um tempo, essa pessoa vai passar por uma instrução de batismo, como nós fizemos aqui, e essa pessoa vai ter a decisão de se batizar. É por isso que eu estou falando, você vê como que é? Cada pessoa, cada lugar acaba fazendo de uma maneira. Estão errados? Nós estamos errados de fazer assim? Não, não estamos errados. Eles estão errados de fazer daquele jeito? Também não estão errados. Todos estão trabalhando para que Deus venha salvar vidas e cumprir aquilo que Deus pediu, que era o quê? Salvos e batizados, né? Então, no início dos apóstolos, eles pregavam. Se a pessoa se convertia, batizava. Lembra de Felipe e Eunuco? O que você está lendo aí? Ah, estou lendo aqui o profeta Isaías. Está entendendo? Ninguém me explica, não consegui entender. Vai lá e explicou. Esse Jesus aí, esse homem que você está lendo aí, é Jesus, é um homem que nasceu, foi morto aqui e tal. E explicou para ele toda a situação. E falou: você crê nele? Creio. Crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você crê que ele morreu e ressuscitou? Eu creio. E aí o eunuco mesmo fala: e aí, eu não posso ser batizado? Ele falou: se você crê de todo o coração. Ele falou: mas eu creio. Tem água aí, bora. Tá entendendo que coisa linda, né? Assim ali, ó. Tá entendendo? Foi batizado ali. E ainda o Espírito Santo ainda para fazer assim algo ainda mais sobrenatural, diz que Felipe é arrebatado, some dali e aparece num outro lugar. Sabe? Era assim que a igreja agia, o Espírito Santo movia ali. As pessoas se batizavam assim que criam. Aí hoje a gente tem a questão: não, mas é bom explicar para a pessoa saber o que está fazendo. Amém, irmãos, é bom explicar. Mas se a pessoa se converter e falar assim: eu quero me batizar agora, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos impedir ele de se batizar? Está entendendo? Porque na congregação é assim. Isso, a igreja congregação cristã no Brasil, e agora tem a do Brasil, né, irmãos? Tem duas agora. Eu acho que eles meio que se separaram e formou uma nova, né?
É uma mesma linha, provavelmente com algumas coisas. Mas eles creem dessa forma. No dia do batismo, eles convidam pessoas. Ó, convida lá o seu vizinho que não é crente para vir. Convida lá o seu amigo que não é crente para vir. É batismo. Né? E chega lá, irmão, se a pessoa se converter ali mesmo, eles descem na água e está batizado em nome de Jesus. E quantos foram salvos lá dessa forma? Estão lá, servindo a Deus. Quem é que está errado? Está errado quem questiona as coisas de Deus, né, irmãos? Não é verdade? Não tem como explicar as coisas de Deus, né? Pode falar, Paulo. Teve uma vez que eu não sei qual igreja que foi, mas a minha tia, por parte de pai, né, a minha tia Nana, ela falou que ela ia no batismo. Aí eu achei que era só pra nós ver o batismo, né, de outras pessoas. Aí quando eu vi, ela tava no meio, que foi mais de 10 pessoas no mesmo dia. Foi tipo um evento grandão, com um monte de gente, era uma igreja grandona mesmo. Aí muita gente, tava um monte de gente, acho que demorou umas 3 horas só de batismo. Só de batismo. Essa igreja aí? Não sei. É? Ah, tá. Então deve ser. Eles têm um tanque lá. Não. Não que vai, Mas eles vão batizar todos que... Eles sentem um momento que esperando. Isso. Aí quando cessa de verdade, passa um período assim, ninguém mais se levanta para eles batizar e eles cessam. Mas é um de batismo. Você vê? Para visitar, crente, não crente, o batismo do seu tipo é assim. Você entendeu? Eles pregam a palavra ali, não é isso? O interessante, Eu nunca fui, gente. Mas eu sei como funciona, porque já li sobre a gente isso. está do lado de fora e a gente condena algumas situações. Uhum. Assim como tem coisas diferentes lá, temos aqui. Exatamente. No caso do seu tio, ele foi instruído. Eles não deixaram ele descer as águas do dia que eles estavam. Tá? Eles sabiam que ele não tinha... Exatamente. Primeiramente, o casamento estava rompido. Não podia descer as águas. O ancião não deixou. Tanto é que Deus pegou lá dentro o advogado para atar novamente o casamento, para estar tudo legalizado, Pra ele poder. então ele descer as águas. Passou o batismo e ele não pôde batizar. Mas a gente fala assim... Tem gente que nossa, pensa que é de forma bagunçada. exatamente, Não é. Não é, não é. Né? É que as pessoas em si não têm a consciência de fazer errado. Uhum. Então, o seu tio foi batizado lá, e isso tem experiência. Ele foi barrado. Não pode. Primeiramente, Ou seja, todo não dia- significa que não existem regras. Existem as regras. Mas eles creem que o Espírito Santo pode convencer a pessoa ali, a pessoa tomar uma decisão de se batizar. Amém? Então, cada lugar pensa de uma forma diferente. E lá no Novo Testamento, a gente vê lá os apóstolos pregando, como eu falei, e batizando as pessoas. Certo? Pedro, olha só que interessante. Pedro, no livro de Apóstolos, dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, não sei se no capítulo 10 ali mais ou menos, não lembro agora. Pedro, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele está na casa de Simão Curtidor. Deus dá uma visão para ele. Deus já fala, tem uns homens que vai vir te chamar. Deus conduz ele, vai até a casa de Cornélio. Se eu não me engano, o nome do homem era Cornélio. Na casa dele já havia uma reunião de pessoas que já buscavam a Deus e eram pessoas piedosas. Pedro chega ali. Pedro é um bom judeu, ainda está um pouco apegado ainda aos costumes de judeus. É estranho esse texto, por quê? Olha só para você ver, existem contradições aparentes no pensamento de Pedro, não na Bíblia, tá? Porque Pedro está hospedado na casa de Simão Curtidor. O curtidor é um homem que lida exatamente, o trabalho dele é lidar com cadáver de animal, porque ele curte o couro. Um judeu não se mistura e nem sequer toca na pessoa dessa e nem na casa dele. Vai. Pedro está hospedado na casa dele, de um homem que, segundo o costume judaico, está imundo, certo? Foi pra ele que Deus mostrou que Sim, não existia. exatamente. Aí lá na casa dele, Deus desce ali um lençol e tinha animais impuros. E aí Deus fala, come. E ele diz, jamais, sou judeu, nunca toquei em coisa impura e não vou comer isso. Você vê como que existe uma contradição, não na Bíblia, mas na mente de Pedro, no ser humano.
Ele está habitando na casa de um homem que é um curtidor, que é considerado imundo, comendo e bebendo lá. E, bom, né? Pedro vai na casa de Cornélio, e Cornélio é um homem, não é judeu. Eles são ali gentios. Pedro chega ali, aí o povo está ali buscando a Deus, e Pedro vai ali, de repente o Espírito Santo, desce sobre a vida daquelas pessoas, e eles são tomados ali pelo Espírito Santo, falam em línguas ali, e Pedro olha e fala, bom, como que posso eu não batizar, porque a questão agora é o batismo, para receber eles na igreja, como que posso não batizar eles nas águas, se o próprio Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, provando que o batismo do Espírito Santo ele pode vir antes ou depois do batismo nas águas, certo? E Pedro vai e batiza. Para vocês verem como que a questão do homem, essa questão do homem lutando contra ele, seus costumes é tão forte, que Pedro volta para Jerusalém e vai ter que dar explicações para Tiago e os apóstolos. Por que que ele batizou pessoas que não eram judeus? Olha só, irmãos, como que você vê? Você vê? Que coisa interessante. Mas acontece que a igreja ainda, dos judeus ainda, cristãos, ainda existia uma resistência muito grande. Paulo vai lutar contra isso, praticamente a sua vida toda. Paulo vai lutar contra esse judaísmo cristão praticamente a sua vida toda ainda. Certo? Paulo vai ter que, lá estava em Antioquia, vai ter que subir para Jerusalém, ele e Barnabé, para conversar com Pedro e Tiago, sobre algumas coisas que os judeus cristãos estão levando para as igrejas. Gente, uma coisa difícil, porque se converteram, mas estavam apegados ao judaísmo. Tem uma parte até que Paulo lá na frente de Pedro, né? Sim, Porque Pedro queria ser na mesma igreja. judeu, ali Isso. no cantinho, e ele ficava no Exatamente, Pedro, Paulo fala que ele agiu ali como hipocrisia, né? Porque enquanto os judeus da igreja de Jerusalém, os que Tiago enviava, não chegavam, Pedro estava ali no meio dos irmãos gentios, comendo, bebendo, conversando naturalmente. Quando chegou os irmãos judeus, que já eram os judeus mais ali, né, separados, Pedro começa a agir com hipocrisia, já se separando dos irmãos. Hipocrisia é o quê? É você faz uma coisa, mas na frente dos outros você é outra. Aqui você é uma coisa, ali você é outra. Isso é hipocrisia. E Paulo na hora diz que na cara, no meio de todo mundo, no Pedro, E ainda Paulo fala assim, até Barnabé, que anda comigo, estava se deixando levar por isso. Então era uma coisa muito forte. Paulo não era brincadeira, não. Então quer dizer... Paulo estava ali falando assim, está aí metendo louco, fazendo Paulo isso. não deixou não, exatamente. E o que acontece? A igreja era de uma maneira diferente, voltando à questão do batismo, né? Pedro foi lá, as pessoas ali já eram cristãs, já criam Jesus, estavam buscando, o Espírito Santo desceu e ele falou, como que posso eu não batizar essas pessoas? Aí eu pergunto, Pedro foi dar a instrução de batismo para eles? Não, foi ali, batizou, acabou, tá entendendo? Então, a maneira como que a igreja agia, como que nós agimos, as coisas mudam, gente, né? Por isso que a gente não pode dizer a minha igreja é a melhor, até mesmo porque uma igreja que se declara uma igreja melhor do que as outras, ela se declara uma igreja herética, como uma seita, porque a seita diz, só a nossa igreja vai para o céu, o resto está tudo perdido. Isso é seita, tá entendendo? Vamos lá, gente, vamos continuar aqui no 2 do 2, né? É o 2 do 2? Não, o 3 do 2, né? É o 3 do 1. Isso, é o 3 do 1, vamos lá. Como é o quê? Na unção do Espírito Santo. Eu acabei até não falando, gente. Desculpa que é um rapidinho. A gente se apegou à questão do batismo, mas aqui vai falar também, ele dá ênfase aqui na maneira como que a igreja agia também lá, tá? Vai dizer aqui no finalzinho aqui, ó, o avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Qual? Espiritual, que é piedade e oração. A piedade aqui não é uma pessoa boazinha não, viu, gente? Uma pessoa, não. Piedade aqui é uma pessoa que vive uma vida espiritual de oração, buscando a Deus. A pessoa que busca se santificar. Isso é uma vida piedosa, tá? E a outra é o quê? A social.
Lembra no Novo Testamento? Que um homem chamado Barnabé, ele vai lá e vende tudo que tem, e ele vai lá e leva aos pés dos apóstolos, e a igreja tinha tudo em comunhão. Não tinha nem quem tinha menos, nem quem tinha mais. E aí acontece até a situação de Ananias e Safira, que vai lá e também quer aparecer, né, espiritual e amoroso, e vende e guarda uma parte. E aquilo é tido por Pedro e pelo Espírito Santo como um mal entrando dentro da igreja, a mentira entrando, um engano. E eles ali são julgados e condenados ali na hora, né? Então a igreja primitiva, ela tinha isso, a vida piedosa de oração, uma vida buscando sempre as coisas de Deus de maneira espiritual. A prova disso é quando Pedro é preso, né? A igreja ora até Pedro é solto, né? E depois nem a igreja mesmo acredita, né, ali, né? A menina não queria abrir a porta para Pedro, né? Ai, meu Deus. Não é mesmo? Inacreditável, É. né? Quando o Duarte fala aqui que você quer rir, a Bíblia tem coisa pra você. Eles estão orando para Deus libertar Pedro. Pedro bate na porta, a menina fala, sai fora. Fantasma, né? E a questão da vida social, que era uma vida em comum, né? Com todos. A igreja tinha essa questão, ninguém passava necessidade. Amém? Vamos lá, pode ler, Cauã. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios e imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. O ministério avivado ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. A gente estava falando aquela hora sobre dons, lembra? Por que é necessário os dons na igreja? A gente vê no Novo Testamento, no início da igreja, Deus confirmando a igreja através dos dons espirituais. A Bíblia diz que os apóstolos eles tinham poder sobre os demônios. Eles expulsavam demônios, eles curavam. Quem se lembra de Pedro e João, né? Indo ao templo, a orar, e o homem pede esmola, Pedro está duro, não tem nada, né? Pedro não tem dinheiro, fala, não tenho nada, estou duro aqui, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu acho que, irmão, não teria dinheiro que pagaria o que esse homem recebeu naquele dia, né? Ou seja, eles tinham o dom do Espírito Santo, tanto na palavra. Pedro era um excelente pregador, ele pregava e as almas se convertiam, e ele tinha autoridade sobre os demônios e também sobre as enfermidades. Ou seja, os dons na igreja primitiva confirmava a igreja e fazia com que a igreja crescia. A igreja ainda hoje necessita dos dons. Necessita dos dons. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos usam algumas coisas para, vamos dizer assim, quase que um marketing para a sua igreja, ela, individualmente, né? Aí o camarada diz que revela, até o RG, né? Já ouviram essa? O RG, o endereço, data do nascimento. Gente, isso não quer dizer nada. O poder no Espírito Santo é libertar alguém do pecado, de uma enfermidade, restaurar uma família. Isso daí sim. Você falar qual é o RG da pessoa, isso daí não quer dizer nada. O que mudou na vida dela? Né? E eu já vi, não só isso, tá? Eu vi isso daí, gente. Pessoas, digamos aqui, a gente tem a nossa congregação, já vou deixar você falar, tá bom? Só um minutinho. A nossa congregação, e aí a gente convida alguém. Eu vi isso daí, gente. A pessoa, sabendo que tem ali uma determinada pessoa daquela igreja, e aí ele pesquisa a vida daquela pessoa antecipadamente. Digamos que a gente tem um porteiro, o Bruno. É certeza que ele vai estar aqui na igreja no domingo. Nós convidamos alguém, e a pessoa sabe que o Bruno é o porteiro dali, ele vai estar aqui. Estou falando que eu vi isso daí. Desmascararam uma pessoa que fazia isso daí. Essa pessoa vai lá, pesquisa onde o Bruno mora, qual é a cor do carro dele, qual é o número da casa dele, pesquisa até seus documentos,
E no dia eu venho, e o meu objetivo é alcançar vamos dizer, que a igreja venha crer que Deus me usa, que Deus me revela. E aí aqui, com todo o conhecimento antecipado de uma investigação feita na vida dele, eu vou revelar a vida dele aqui. E vou dizer, aquele carro vermelho, encostado naquela garagem. Aí eu falo, eu te conheço, irmão. E o Bruno sabe que eu não conheço ele. E o Bruno não. E aí o Bruno começa a se alegrar. Por quê? Porque as pessoas se alegram quando alguém está revelando a sua vida. E já começa a falar em línguas. E a igreja se manifesta. E aí aquela pessoa conquista a igreja através de uma revelação. Que não vai mudar a vida dele. Em nada. E aí o que acontece? Aquela igreja tem aquela pessoa como o profeta. E aí, pronto, agora alguém diz assim, irmão, você conhece alguém para pregar? Tem um irmão, é usado por Deus e tal. Aquela pessoa, ela está ali fazendo uma maneira de ele se elevar no meio das igrejas. Isso não muda a vida de ninguém. Na verdade, isso é um engano, só isso. Destrói. Porque ele vai ali dizer coisas para o Bruno que não vai acontecer. Porque profecia verdadeira é somente aquela que acontece. Que não vai edificar nem a vida dele, nem da igreja. Isso é um engano. Então, dons espirituais que mudam as vidas é o dom da palavra que convence alguém do pecado. É o dom de cura que chega aqui e liberta alguém de uma enfermidade que a pessoa vem sofrendo, como aconteceu comigo. Esse dom muda a vida das pessoas. Esse dom edifica a igreja. E aí, por que muitas pessoas não creem mais nos dons? Por causa da mentira, por causa dos falsos profetas, dos falsos curadores que viraram curandeiros mesmo. Entendeu? Por causa disso, muitas pessoas não creem. Mas eu digo, Deus continua curando ainda hoje. Ele me curou, não uma, mas 2 vezes. E aí ninguém pode combater a experiência de ninguém, pelo menos não vai poder combater a minha, porque é verdadeira, eu vivi na pele. Agora, quem crê pode até receber um milagre. Se a pessoa não crê, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Sua cura não foi necessária, e nem o profeta, nem o Nada. Foi caso, meu pai e outro, eu sei que eu bati na fé, eu não tem, mas ele com a fé que tinha, Ele orou e Deus curou. Deus fez um milagre. E isso serviu de testemunho. E os testemunhos edificam a igreja. Está entendendo? Por isso que é importante os dons na igreja. Paulo diz, buscar aí com zelo os dons. Busca a Deus os dons. Eu oro sempre pedindo a Deus, Senhor, levanta na igreja pessoas que têm o dom de cura, dom de profetizar, dom de revelação, coisas que venham edificar a igreja. Uma certa feita, alguém chegou para mim, desse jeito mesmo, e a profecia, né, a revelação que Deus revelou ali não foi boa, no sentido de que Deus estava me preparando para alguma coisa que viria pesada para mim. E o irmão falou assim, eis que se levanta um grande vento. E foi mesmo, irmão. Só que Deus já tinha falado e eu já estava atento. Para que servem os dons na igreja? Para exortar a igreja, para chegar para você e falar, irmão, desça na oração. O inimigo vai se levantar contra a sua vida. E você se preparar e buscar a Deus para passar por aquele momento. Não é para a pessoa ficar se inchando e achar que ele é a pessoa, receber aplausos, convite para pregar. Né? Por que essa pessoa não vai pregar na rua e fazer essas coisas? Porque não dá tempo de investigar a vida de ninguém assim. Né? Tem que ser antecipado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. É por isso que muitas pessoas não creem nos dons. Porque existem os falsos profetas que usam essas coisas ao seu favor. E nem dons não são. Né? São engano. Eu falei da primeira cura sua, foi o pai curou. A segunda, Deus usou alguém tão simples, da igreja tão simples, né? Que não conhecia gente, a gente não conhecia para irmã, e que Deus fez um milagre na sua vida, através da revelação que Deus você para lá, no mesmo momento, e Deus curou você naquele lugar. Então, existe falso profeta, mas existe. Existem os verdadeiros, com certeza. Sempre existiu os falsos Geralmente e são sempre existiu positivos, né, os verdadeiros, né? O único problema é que, conforme a Bíblia mostra, parece que os falsos são maiores não. O número é maior do que os verdadeiros. Esse é o problema. Isso. Calma, você queria falar? Fala.
Como você consegue diferenciar quando é um falso profeta e quando é um profeta mesmo? Olha, eu vou dizer para você que a forma de identificar é dentro da Bíblia. O falso profeta, provavelmente, a Bíblia diz assim que pelos seus frutos o conhecereis. Certo? Alguém vai dizer assim, não, mas Deus pode usar até um mendigo na rua, ele pode usar. Se for uma necessidade, Deus usou uma jumenta. Não tinha ninguém ali para corrigir aquele homem. Deus usou a jumenta. Ah, fazer o quê? É o que tem, vai ser isso. Né? Então Deus pode usar qualquer pessoa. Agora, um profeta de Deus, que anda se declarando profeta de Deus, que anda pelas igrejas se declarando profeta de Deus, a sua vida tem que ser uma vida piedosa, que condiz com o que a palavra diz. Se for fora disso, é falso profeta. Só assim a gente pode conhecer. Está entendendo? Eu sei de um irmão que ele estava numa fase na sua vida tão difícil, e ele era crente, hein? De verdade. Mas ele se entregou e falou, quer saber, vou me entregar para o pecado e vou me jogar. Vou me jogar. A vida conjugal não estava bem, estava infeliz, e chegou uma hora que ele não estava resistindo mais, não tinha mais força, e falou, vou me jogar. E ele ia se jogar da pior maneira. Diz que ele foi lá para o centro lá de São Paulo, aonde prostituição ali é uma coisa fácil de se achar, e ele ia se jogar na vida da prostituição. Não ele se prostituir vendendo, né? Ele ia se prostituir com alguém, exatamente, que se vende por dinheiro, né? Aí disse que o crente, ele vai pecar, mas ele ainda tem medo, né, irmãos? Aí ele foi tomar um copo de coragem e comer um cachorro quente antes. E disse que está ali, né, irmãos? Eu ouvi essa história, tá, gente? E disse que ele está ali comendo um cachorro quente e a mente aqui, eu acho que fervilhando, né? O diabo de um lado, lembra do desenho animado, irmãos? O demônio aqui e o anjo aqui, né? O demônio, vai lá, isso mesmo. Acaba com tudo, não tem mais jeito. E o outro dizendo, rapaz, vigia. Você é crente, não faça uma coisa dessa, né? E eu acredito que estava uma luta espiritual ali. Aí disse que do outro lado da rua tinha um mendigo deitado enrolado numa coberta. Disse que o mendigo levantou, atravessou a rua e chegou para ele e falou, você pode me dar um cachorro quente, pagar um cachorro quente para mim? Aí ele pegou e falou, o homem falou, faz um cachorro quente para ele. Diz que o homem está fazendo um cachorro quente para o mendigo. O mendigo vai falar para ele assim, olha, se você não quer viver a vida que eu vivo e chegar ao ponto que eu cheguei, volta agora para sua casa e não faz o que você veio fazer. O mendigo catou o cachorro quente dele, atravessou e foi para lá. O mendigo era um homem de Deus, vivia uma vida piedosa, era um jumento que não tinha em outro lugar. Deus falou, vou usar esse para ele crer. Entendeu? Eu vou usar esse para ele crer que sou eu que estou falando. Tá entendendo? Diz que ele, se perdeu até a fome, né? A salsicha ficou até ruim. Diz que pagou o homem do carrinho do cachorro quente, como diz o montante de Paula, né? Botou a sua viola no saco e pra casa. Foi só comer um cachorro quente. Foi lá para ouvir Deus falar com ele. Gente, Deus é misericordioso, Ele não quer que nenhum dos seus se perca. E o homem pode chegar ao ponto na sua vida de uma luta tão travada de ele falar, acabou, para mim não quero mais. Ele pode chegar a esse ponto. Só que se ele for um homem de Deus mesmo, ainda que aconteça isso, Deus vai usar de misericórdia e usar, nem que seja um jumento, nem que seja um mendigo deitado na rua, para ir lá e usar e trazer ele de volta a sua, né? Desorganizou aqui a cachola, né? Seu equilíbrio bagunçou e ele não consegue mais ter domínio próprio, e Deus vai lá e vai organizar para ele, por misericórdia. Não porque ele é bom, mas por misericórdia. Então os dons espirituais, irmãos, são muito importantes na igreja. Eu me lembro que um dia eu cheguei aqui numa quinta-feira. Cheguei aqui numa quinta-feira e eu estava numa luta tão grande na minha vida financeira. E eu cheguei aqui numa quinta-feira. Naquele dia eu nem para a igreja queria vir. Estava tão assim que eu falei, não vou para a igreja hoje, não estou. Mas Deus me impulsionou, falou, vai, rapaz. E eu vim, sentei aqui e o presbítero Flávio foi dar um ensinamento. E quem se lembra aqui do desenho que tinha aqui atrás aqui? Da montanha. Aquele
dia foi top, Não né? foi? Deus deu uma sabedoria para ele para falar: a coisa está difícil, Deus te deu uma missão, mas a montanha é grande e você vai ter que pedir a Deus sabedoria e entendimento para saber como é que você vai chegar do outro lado. E ele foi ali do jeito ali, Deus falando comigo, e Deus falou assim: você precisa ter sabedoria, criar estratégia para você chegar do outro lado. Sabe o que eu vim pensando? A minha vida financeira está mal. Eu devo cartão de crédito, eu devo para o banco, eu não estou conseguindo pagar a minha casa. A coisa está feia. Eu vou chutar o balde e não vou pagar ninguém. Só vou pagar minha casa para não perder. E ó, dane-se. Meu nome vai para a lama. Estou cansado de lutar. Estou cansado de correr, de tentar do jeito certo e não dá certo. Era a minha decisão. Eu vim naquele dia com esse pensamento. E Deus usou ele ali, irmãos. Assim, numa sabedoria tão simples. Sair daqui com a minha cabeça assim, me organizando. Sabe, a cachola de novo, os parafusos voltando no lugar. Cheguei em casa e aí eu fui buscar Deus. Falei: Senhor, me dá uma estratégia, me dá sabedoria. Sabe o que Deus gerou no meu coração? Desse jeito, irmão. Deus falou assim comigo: Deus não me deu dinheiro não, viu? Assim. Vai lá na sua conta, dá uma olhada lá, que tem dinheiro lá não. Eu conversando comigo mesmo, né? Aquele é o monólogo que a gente fala, né? Que diz, né? Quando você fala com você mesmo, né? Escuta, para quem que você deve? Bom, eu devo pro banco. Cartão de crédito é do banco. O limite do cheque especial é do banco. A casa é de quem? É do banco. Aí faz um combo de dívida e paga. Aí Deus falou comigo: você já conversou com um monte de gente para tentar te ajudar, ninguém pode. Mas você já foi ao banco? E eu disse: não. Então amanhã tu acorda cedo, pega o banco abrindo para ter tempo para conversar lá com a gerente e você vai ver o que pode, né? Fui lá, sentei diante da gerente. Quando ela viu a minha situação, ela falou: tá feia a coisa pro seu lado. E eu sei que ela falou: peraí, vamos ver aqui uma estratégia para organizar a sua vida financeira, que ela tá uma bagunça. Você deve um monte de gente. Porque o banco é dono do cartão, mas é um departamento separado. Isso. Isso, e aí você tenta pagar aqui, deve lá, tenta pagar lá e deve aqui. E fica aquela coisa. Ela falou: vamos fazer o seguinte. Pensou de um jeito, do outro. Ela falou: você está com uma lojinha em Osasco, não tá? Tá. Você tem uma maquininha de cartão? Lá tem. Qual maquininha você está usando? Eu falei: da Rede. Ela falou assim: você está usando uma maquininha da Rede? E onde é que você tem conta? Você tem conta no Itaú? Não. Você sabia que a Rede é do Itaú? Eu sei. O Itaú vai poder te ajudar? Não. Se você tem conta no Itaú, no Bradesco, por que você está trabalhando com o cartão da Rede? Ela falou: já tenho uma estratégia para você. Você vai pegar uma maquininha de cartão do Bradesco e o Bradesco está com uma promoção. Quem tem a maquininha do Bradesco pega um cheque, não é um cheque especial, é um capital de giro com a taxa de juros de 1,7 ao mês. E hoje eu consigo liberar para você 12 mil reais. Eu estava pagando 12% ao mês de juros, eu não aguentava mais. Fora os cartões que eu já tinha parcelado e estava uma bagunça. Ela falou assim: não, parecia a mãe dando bronca no filho. Você vai pegar esse dinheiro, você vai pagar tudo isso de uma vez e você vai dever aqui para esse e vai pagar só essa dívida. E esquece cartão, Gessé. É porque o Gessé não tinha isso. Cartão. E eu ali quase que, né? Tá bom. Eu era a mulher que ficava. Irmãos, eu saí dali assim, sabe, aliviado. O dinheiro estava na conta, liberado. Eu paguei aquelas dívidas, paguei aqueles negócios que estavam tudo bagunçado. Cheguei em casa, me organizei com a minha patroa, né? Peguei todos e os cartões. Ela guardou todos os cartões, irmãos. Ali, Deus agiu na minha vida. Não sujei meu nome, não deixei de pagar ninguém. Até o ano passado eu pagava ainda. O ano passado agora, recente, né, meu irmão? Eu pagava ainda. A parcela ainda disso que vinha desde 2018. E até hoje eu pago um consórcio, que para mim conseguir aquilo eu tive que fazer um consórcio. Até hoje eu pago um consórcio. A promoção lá que ela foi. Eu tive que colocar um consórcio, porque o banco não dá nada de graça para ninguém, né? Mas, irmão, organizou. Agora eu pergunto para você: se Deus não tivesse aquele dia usado o Flávio aqui no dom da palavra, eu sairia daqui, cumpriria o meu plano, estaria com o nome sujo até hoje.
Tá entendendo como que os dons Aquele espirituais dia, são... aquele dia também Deus falou comigo, porque ele usou de várias formas. Parecia De que várias. todo mundo que estava aqui precisava de uma De resposta. um milagre, né? Uma Aí você não resposta. consegue nadar, né? Que ele fala, mas você Isso. faz isso, aí você faz aquilo, aí você escala. Isso. Meu Deus. E foi maravilhoso, gente. Saí daqui com a minha cabeça organizada. Eu estava desorganizado. Eu estava com um plano que não ia dar certo. Então você vê como que é importante os dons na igreja. E todos os dons são importantes. Paulo diz que nós somos um corpo. No culto, Paulo diz, um tem salmo, o outro tem uma pregação, o outro tem um louvor, o outro profecia, e tudo se faz para o bem do quê? Da obra. Pode falar, Paulo. Se a pessoa ela tem um dom e sai da igreja, ela continua com o dom? Olha, a pessoa pode até ter um dom, mas fora da igreja vai ser difícil ela exercer isso. É uma coisa complicada. As pessoas entram muito nessa questão do misticismo, e aí a pessoa está lá fora. E, gente, é como eu falei, Deus pode usar até um jumento. Agora, a vida de uma pessoa que tem dom na igreja, até mesmo porque para ela exercer o dom na igreja, ela precisa estar em comunhão com a igreja. Você vai dar aqui o microfone para alguém pregar, mesmo que ele recebeu o dom da pregação, mas ele está no mundo, você vai dar para ele pregar? A palavra dele não tem poder. Por que não tem poder? Porque ela não tem uma vida com Deus. Como é que ela vai pregar e dizer para os outros viver uma vida com Deus se ela mesmo não tem? Mas Né? louvar é um dom? É um dom. Então, Mas até o mundo louva. Zezé de Camargo e Luciano tem uma voz linda. Então, Não são crentes. Mas ele não é dom. É um dom natural. É um dom natural. A voz dele é uma voz afinada, a coisa mais linda. Seria maravilhoso se ele louvasse para Deus, né? Mas não. É um dom. Tem gente, ó, desculpa, Tiago. Tem gente que é o maior guitarrista do mundo. Você olha o cara tocando, você fala, não acredito que o cara faz tudo isso. Ele nunca foi crente. É um dom? É uma capacidade que ele tem. Agora, dom, quando se fala em dom, é algo que trabalha para o reino de Deus. A pessoa tem uma capacidade, é uma coisa. Uma pessoa pode estudar e se tornar um cientista. Agora, o dom espiritual é uma outra história. A gente já falou agora aqui dos dons de línguas para galileus, pessoas simples que estavam falando em outra língua. Se eu quiser falar em outra língua, agora pelo jeito eu vou ter que estudar um inglês, alguma coisa desse tipo. A não ser que o Espírito Santo queira me dar. Agora, foi dom ou foi capacidade? Vocês estão entendendo? Pode falar. Dentro disso que o Cauã perguntou, eu vou falar da minha experiência. Uhum. Eu, antes de eu sair da igreja, com 17 anos, eu era cheia de dons. Não que eu, mas o Senhor me Usava. usava. Vários dons. E era real, era coisa de Deus. Quando eu saí, eu senti que eles todos ficaram retidos. Uhum. Eu nunca usei, nunca consegui usar. Nunca Deus me tomou eu fora da igreja para dizer assim, estou te usando. Não. Só para responder a pergunta dele. Uhum. Quando eu voltei, que eu ter aliança com Deus, Deus Deus renovou. usou alguém, vou pegar tudo de volta, que é teu, e eu vou te usar. Mas durante o período que eu virei as costas para Deus, ele não me usou. Então eu estou perguntando isso, e isso é uma coisa que muitas pessoas falam isso. A pessoa está fora da igreja, não serve mais a Deus, mas olha, Deus continua usando. É uma coisa muito estranha, gente. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com os enganos. Porque algumas pessoas usam o conhecimento. Conhecimento, né? E outra, agora, olha só o perigo da igreja entrar por esse caminho. Já pensou, gente, você indo na casa de uma pessoa que não é uma serva de Deus para consultar a Deus através da vida dela? Tá parecendo Saul indo consultar a feiticeira para saber se Deus estava com ele ainda ou não. Pô, será que não tem na igreja alguém? Olha o que Paulo diz, se eu não me engano, lá no livro de Coríntios também. A igreja de Coríntios era uma bênção, né? Dava muita dor de cabeça. E os irmãos estavam levando outros irmãos a juízo. Sabe? O fulano pegou um dinheiro emprestado meu, ou comprou um objeto meu, não pagou, eu levo ele lá num fórum, abro um processo contra ele, e Paulo vai mandar um recado na carta dizendo, peraí, o que está acontecendo? Vocês estão levando um ao outro a juízo? Aí Paulo diz, não tem dentro da igreja alguém com sabedoria para conduzir essa situação? Vocês vão lá fora, o ímpio, aquele que não teme a Deus, para julgar uma coisa no meio do povo de Deus. Então, se nós somos servos de Deus, alguém tem dons, tinha, né? Dons quando era crente, a pessoa se desviou, está aí vivendo no mundo,
Mas ele continua com dons. Opa, eu que não vou ir lá na casa dele pedir para ele orar por mim. Eu preciso de oração é ele. Não que eu não precise, mas ele que precisa de oração para ele voltar ao antigo, vamos dizer assim, a sua antiga vida de servo de Deus, de uma vida piedosa, buscando a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Porque eu já ouvi muito isso. Olha, fulano se desviou, mas Deus continua usando. É esquisito, pelo menos, tá bom? Vamos lá. Finalizou aqui ou tem mais um? Tem o 2 e o 3. Vamos lá, porque o tempo já foi. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Existem cursos teológicos que ensinam a pessoa a pregar, e a pessoa ela vai ter muito conhecimento da Bíblia, porque ela estudou, fez faculdade, tudo, mas às vezes quando essa pessoa vai pregar, ela está levando apenas conhecimento teórico da Bíblia, certo? Apenas aquele conhecimento aprofundado, mas aquela pessoa, vamos dizer, não tem uma vida de oração buscando que o Espírito Santo venha agir através da sua pregação. Então ele se torna apenas um transmissor de um conhecimento. E esse conhecimento, na teologia, ele vai dizer aqui no começo, dizendo aqui, ó, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais. O que é formais? Aquela maneira, isso, sabe? O formalismo. Por exemplo, se tornou um costume entre as igrejas, e às vezes eu vejo até uma perca de tempo, me desculpa aí a minha sinceridade. Digamos que o culto foi aquele culto abençoado, e não é que a pessoa que está dirigindo o culto perdeu o controle do tempo, não, mas às vezes um ou outro passou um pouquinho, e eu acho errado, não concordo, mas o tempo da pregação se tornou um pouco pequeno, vamos dizer assim. O pregador que vai pregar, sabendo que tem pouco tempo, ele devia ser o mais objetivo possível em começar a pregar. Mas não, como ele passou pelo curso da homilética, a lei, todos os cursos teológicos, ele vai pegar, primeiro ele vai elogiar todos os pastores que estão atrás, elogiar o ministério, obrigado pela confiança de estarmos, e ele fala de maneira bem devagar, porque isso é ensinado, para que haja uma compreensão do que ele está falando. Parece até retardado, me desculpa aí a minha expressão, né? E aquilo vai tomando tempo, e quando você vê o camarada tá ali na introdução 15 minutos, e você fala, ele vai pregar quando? Você já tá querendo tacar a amiga. Tá entendendo? E aí tem uns ainda que depois de meia hora falando, ele fala, agora nós vamos entrar na mensagem. Tá vontade de levantar e ir embora. Eu não estou falando uma mentira, gente? Quantas vezes vocês já viram isso? Não é verdade? É falta de respeito, né? Exatamente. Então o que acontece? O que ele está dizendo aqui? O conhecimento é bom, ele é maravilhoso. É bom a pessoa ir pregar uma mensagem em que ele, como disse o irmão Michel aquele dia, se debruçou em conhecer ali o texto, o contexto, o objetivo, porque aquilo foi escrito para trazer para a igreja uma compreensão daquela mensagem, para que a igreja seja edificada, para que, se existir ali pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ela venha entender de uma forma que se salve. Agora, se só for conhecimento, não valeu praticamente de nada, porque se o Espírito Santo não vier junto com isso tudo, não tem nada. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que venha por intermédio de formais e acadêmicos. O que quer dizer acadêmicos? Do
estudo, de algo, de buscar o conhecimento. O acadêmico são pessoas que fizeram faculdades, que têm um grande grau de conhecimento, tem vários tipos de anéis, né, teológicos, né? Não tem os camaradas que põem um anel assim, mas é tão grande que quase ele não fecha a mão, né? E ele está se apegado a isso. Então, isso daqui não vai ser o suficiente. Instrumentos acadêmicos dentro dos padrões. Olha agora, hermenêuticos, que é uma teologia, uma matéria da teologia. Hermenêutica é a matéria que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você tem dificuldade de entender uma coisa num determinado lugar da Bíblia, um outro lugar vai tirar as dúvidas daquele. A Bíblia, ela se explica, e isso é ótimo, quem tem esse conhecimento, né? Exegéticos, alguém que consegue ler o texto e tirar do texto o que o texto quer dizer de forma clara. Você já teve essa dificuldade? De ler e não entender. Alguém vem ali, Deus dá graça para aquela pessoa, e ele vai lá e lê o texto, e ele tira do texto o que o texto quer dizer. E se torna, nossa, era isso, sabe? E homilético, aquela maneira, né, como eu disse, né? Uma vez o Samuel, irmão do Henrique, ele falou no Madureira, ele foi pregar, e ele tem aquele jeitão dele, né? Ele falou, um professor na teologia, e ele me corrigia, porque eu já ia pregando e com muita sede ao pote, já entrava direto na palavra, e o professor falava, rapaz, vai com calma, primeiro você precisa fazer aí tudo aquilo que eu falei, né? Isso, e aí ele falou, mas eu não consigo muito, irmãos, e eu quero entrar logo na palavra. E eu gosto mais desses pregadores, que vai direto ao ponto. Não é que ele não tem que ser educado, cumprimentar a igreja, cumprimentar os irmãos, não. Mas ficar ali, irmãos, 15 minutos ali, enchendo linguiça ali, falando do pastor, que é um homem de Deus, que está aí no ministério há tantos anos, que fundou isso, que fez aquilo. Pô, dá glória a Deus. Para de dar glória para o homem, né? E ele falou isso daí, eu acho que eu falei, não, você está jóia, não precisa mudar não. Bora, que o negócio é esse, o tempo é curto e o relógio não para, né? Então essas coisas aqui que ele falou, essas matérias, são matérias que são ensinadas na teologia. E tem pessoas que se apegam a isso e pronto, vira um pombo, enche o peito e fica ali, aquela coisa desagradável. E aí às vezes o Espírito Santo nem tem espaço para entrar, tá entendendo? Porque ele já está tão cheio de conhecimento de si, que não tem mais espaço para nada. E aí ele vai dizer aqui o quê? Homiléticos da pregação, né? Dessa maneira. Todos esses instrumentos são importantes. Não estou dizendo aqui, gente, que ninguém tem que fazer isso. Que ninguém tem que buscar o conhecimento, trazer a palavra da melhor maneira. Isso é importante. Né? É importante. Tem pessoas que desprezam tudo isso. Aí vai pregar e não sabe nem o que está pregando. É errado também. Mas o que ele quer dizer aqui é que as duas coisas têm que andar junto. Ó. Todos os instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro. O que a Bíblia diz? Que o obreiro tem que manusear bem o quê? A espada da verdade. O que é a espada da verdade? A palavra de Deus. Ele tem que manusear, ele tem que ser bom naquilo que ele está fazendo. Ele só vai poder ser se ele conhecer. Quem já viu aqui um soldado manuseando uma espada? Gente, aquilo corta só de olhar. E você vê o camarada. Isso aqui eu já teria cortado a canela, já estaria já com os pulsos cortados. O cara falava, cometeu um homicídio, né? O próprio pescoço a gente arrancaria, né? Mas por que ele está fazendo aquilo? Porque ele treinou. Ele começou provavelmente com uma espada de madeira, que quando batesse só ia sentir a dor, mas não ia se ferir. E chegou ao tempo que o camarada Por que é comparado com a espada? Na verdade, porque é alguma coisa que corta, tem poder. Então o obreiro ele tem que conduzir bem, tem que ter conhecimento da palavra. Eu já ouvi pessoas dizendo que estudar faz mal a Bíblia. Isso é coisa que a Bíblia diz que não é bom fazer. A Bíblia diz para conhecer. A Bíblia diz que o povo erra por não conhecer. Amém? E aqui, já embaixo, aqui ele diz aqui, foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que o seguiam. Ou seja, eles tinham a palavra que Jesus tinha ensinado, mas o Espírito Santo estava junto com eles, certo? Então é o Espírito Santo, irmãos, que entra, que faz. O pastor Nicodemos contou um testemunho um dia que eu achei interessante. Você vê, irmãos, eles creem no mover do Espírito Santo.
mas, né? Ele disse que um dia ele foi pregar e ele disse que naquele dia ele não estava bem. Aconteceu isso esses dias. Falei para a pastora aqui: pastora, você vai pregar, tá? Ai, mas hoje eu acho que ela, em poucas palavras eu entendi ela falar: hoje a minha luta foi grande, hoje eu estou querendo só ouvir. Eu falei: assim é que é bom, você vai pregar, tá? E ela me se surpreendeu depois. Ela falou: era eu lá pregando. E esse pastor falou assim que ele foi um dia convidado para pregar e ele chegou lá e ele não estava bem naquele dia. Ele não estava bem por vários motivos. Tinha acontecido e ele mesmo parece que fisicamente não estava bem, ou seja, sabe aquela coisa? E ele falou: hoje vai ser, ele mesmo dizendo para ele, hoje vai ser um fiasco. Meu Deus, tem misericórdia de mim. E ele disse que começou a pregar, gente, é um professor, é um pastor calvinista, é um sensacionista, como nós falamos aqui. Ele disse que começou a pregar, gente, foi ali pregando. E diz que o Espírito Santo começou a mover naquela igreja, e quando ele percebeu no final do culto, tinha pessoas na frente lá pedindo perdão uma para outra, e pessoas se confessando, e disse que o mover do Espírito Santo foi de um jeito que ele sentiu ali assim, Deus agindo, e disse que ele falou: não fui eu, é lógico que não fui eu. Aí, para você ver como que é o Espírito Santo que usa, e não a pessoa que usa o Espírito Santo, ele falou que, como ele é um pastor pregador, que prega, ele é convidado, e a sua agenda é sempre cheia. Então ele já tinha uma próxima agenda. Ele falou: opa, que palavra eu vou pregar? Essa? Ele disse que chegou lá, e no outro dia ele estava bem, fisicamente, se preparado. A mesma palavra, ele falou: irmão, não aconteceu nada. Aí foi um fiasco, né? Deve ter sido. Ele falou para provar que é o Espírito Santo que age, não nós. Tá entendendo? Para provar isso, é o Espírito Santo que quer e ele age. Não é que naquele dia Deus não operou. Ele trouxe ali para a igreja, segundo o seu dom, o conhecimento da palavra, ele trouxe a edificação para a igreja, mas aquele mover que o Espírito Santo agiu naquele dia era para aquele dia e não para o outro, provando que não é o homem que tem poder sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem poder sobre o homem. Se o homem der lugar, ele vai agir, né? Então não adianta conhecimento sem o Espírito Santo. Vai ser só mesmo um teólogo, vai ser só mesmo um acadêmico, né? Ou praticamente, desculpa aí a junção aí, um filósofo falando, tá bom? Vamos lá, para acabar. A glória a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso. Nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e ativada sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Ou seja, todo dom que Deus nos der é para glorificar quem? A Cristo, porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica a quem? A Deus, Cristo. Então quem somos nós para querer usar o dom para nos glorificar? Querendo receber aplausos e tapinha nas costas, né? Então todo dom ele edifica a igreja e glorifica a Deus. Todo voltado para Deus. Amém? Então, quer seja uma coisa, quer seja outra, o que você fazer, tem que ser para glorificar a Deus. Paulo diz: quer comamos, quer bebamos. Isso aqui ele está trazendo um ensinamento lá no livro de Romanos. Porque existia uma questão lá por causa dos alimentos. Lembra que eu falei? Dos cristãos judeus e dos cristãos gentios? No livro de Romanos, Paulo vai ali trazer um conhecimento e uma doutrina para a igreja em relação a isso, para que os irmãos não briguem, mas que sejam unidos. E aí ele diz: se você come, come, se você não come, não come. Quer comamos, quer bebamos, que tudo isso seja para a glória de Deus. Entendeu? Então, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Se Deus abençoar a sua vida, se Deus te usar, se você ficar rico, não importa o que aconteça na sua vida,
o que acontece na sua vida, o objetivo para o cristão é glorificar a Deus acima de todas as coisas. Amém? A conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Como nós dissemos um pouco antes, ele continua disponível. Cabe à igreja buscá-lo. Certo? O problema é que a igreja tem se acostumado a não sentir muitas das vezes esse poder, essa unção. E aí vai deixando de buscar, tá? Mas a Bíblia prova, e aqui ele conclui dizendo que continua o Espírito Santo agindo ainda da mesma forma, não mudou. Amém? Deus abençoe a todos.